Então, boa noite novamente, pessoal. Eu sou o Robson. Mais um encontro síncrono aqui da disciplina de Fundamentos da Computação. E hoje nós vamos tratar sobre um aspecto extremamente importante do ponto de vista computacional, que é sobre os sistemas de numeração. Tá? Em alguns momentos, nos encontros anteriores, principalmente no início, nós falamos um pouco sobre introdução em sistemas computacionais e introdução à arquitetura de computadores. E naquele momento eu havia comentado, de forma breve, de que os computadores eles não entendem a nossa linguagem, né? Eles, na verdade, eles entendem, eles realizam manipulação de símbolos e fazem essa manipulação através de um sistema de numeração. Todas as ações que são fornecidas para ele são convertidas para um número para realizar a ação de manipulação desse número. Então, basicamente, nessa aula, nós vamos realizar uma introdução a sistemas de numeração, tratar um pouco do nosso sistema de numeração decimal, o binário, o hexadecimal e tal, e como se realiza as conversões entre essas bases, assim como a manipulação de números em binário, tá? Então, na teoria da computação, tudo que um computador manipula, como eu estava falando, são símbolos, tá? E números. Então, para que se realize a operação, ou para se operar sobre esses símbolos, é necessário representá-los fisicamente, né? Em sistemas computacionais, essa representação é feita usando apenas dois estados, ou seja, para o computador, né? Quais sejam alto, baixo, ligado, desligado, justamente para garantir a confiabilidade e simplicidade na implementação dos circuitos eletrônicos que constituem o sistema computacional, tá? Então, como eu coloco aí, que para que um sistema digital ele possa representar ou pudesse representar eletricamente todos os símbolos que a gente utiliza na nossa linguagem humana, não seriam necessários mais de 100 diferentes valores, né, de tensão ou de corrente. E nos sistemas digitais modernos, nos sistemas computacionais digitais modernos, eles armazenam e processam essas informações através do reconhecimento de apenas dois estados distintos. Quais sejam, como eu havia falado, alto, baixo, ligado, desligado, isso produzido pela eletricidade, pela polaridade magnética, ou simplesmente pela luz refletida, né? Ou seja, de uma maneira que eu consiga representar dois estados antagônicos, tá? Dois estados antagônicos que se refletem muito bem para o sistema de numeração que os computadores utilizam, que é o binário. Por exemplo, tensão alta igual a 1, tensão baixa igual a 0, né? Nível alto igual a 1, nível baixo igual a 0, ligado igual a 1, desligado igual a 0. Então, vejam que esse sistema de numeração ele se adequa muito bem a esse tipo de funcionamento, de funcionalidade. Tá? Então, normalmente, essa informação é processada de forma numérica ou de texto, né? Ou codificada internamente através de um código numérico. Então, como eu coloco aí, para o computador, e exatamente eu quis colocar dessa forma, tudo são números. Tá? E o código mais comum é o binário. E justamente devido a essa representação desses dois estados que são antagônicos, é o mais conveniente se utilizar o sistema binário. Então, mesmo textos, imagens ou sons, eles precisam ser convertidos em números. E esse princípio, ele conecta diretamente a teoria da computação ao hardware. Pois, por exemplo, os nossos algoritmos, eles transformam significados humanos, né,
o nosso entendimento, a manipulação que nós desejamos, em números binários que podem ser processados eletronicamente, né? Existem vários tipos também de codificação relacionados a sistemas computacionais, ASCII, Unicode, tá? E a teoria da computação, que está relacionada à transformação desses símbolos em cadeias binárias. Tá? Então, na arquitetura de computadores, o bit ela é a menor unidade da informação. E toda a lógica de hardware, como os circuitos digitais, registradores, barramentos, que nós fizemos uma breve introdução sobre a arquitetura de computadores nos encontros passados, tudo isso opera com bits. Então, na teoria da computação, qualquer linguagem computacional pode ser codificada em cadeias binárias. Então, como eu coloco os computadores, eles representam as informações utilizando apenas dois estados possíveis, né? Que conseguem ser totalmente adequados para o sistema binário que possui apenas dois algarismos ou dois símbolos, tá? Quais sejam o 0 e 1, onde a gente pode representar muito bem o 0 como nível de tensão baixo e o 1 como nível de tensão alto, tá? Mas, infelizmente, né, como eu trago aí, os computadores eles não usam o nosso sistema de numeração. Por isso, deve-se haver como realizar a conversão entre esse sistema de numeração, tá? E essa conversão ela é fundamental para que haja a compreensão do funcionamento dos sistemas digitais. Então, as escolhas de bases, como, por exemplo, octal ou hexadecimal, na prática, né, de engenharia, se deve à necessidade, de engenharia de sistemas computacionais, se deve à necessidade de representar números binários extensos de forma mais compacta. Porque na arquitetura, por exemplo, o hexadecimal está presente em códigos de máquinas, por exemplo, instruções, endereços de memórias, né? Então, por isso que nós também devemos compreender e ter conhecimento de outros sistemas de numeração que podem ser utilizados do ponto de vista computacional, tá? E aí, cada um desses sistemas de numeração, ele é apenas, né, como eu falei, um método diferente de representar quantidades, né? Nós temos o nosso sistema de numeração, que é o decimal, que é utilizado por nós seres humanos, e temos outros sistemas de numeração. Porém, entre esses sistemas de numeração, essas quantidades em si elas não mudam, tá? O que muda é apenas a forma de representar esses símbolos, ou esses dados, ou esses números. Então, em todo sistema de numeração, a quantidade de algarismos, ou como queiram chamar, por exemplo, de símbolos, disponíveis naquele dado sistema, é chamado de base. Por exemplo, eu trago aqui os 4 principais sistemas de numeração. O decimal, que nós utilizamos, seres humanos, que possui base 10, porque no sistema decimal nós temos 10 algarismos. O binário, que é utilizado pelos sistemas computacionais, pelo computador, que possui apenas 2 algarismos, portanto, a base desse sistema de numeração é a base 2. O octal, que possui 8 algarismos, base 8, e o hexadecimal, que possui 16 algarismos, entre números e símbolos, possui base 16. Tá? Então, eu trago aqui, por exemplo, os algarismos de cada um desses sistemas de numeração. Binário, na base 2, que possui 2 algarismos. O octal, na base 8, que possui os algarismos 0, 1 até o 7. O decimal, que é a nossa base que nós utilizamos, né, que possui os algarismos de 0 a 9, e a partir do 9 a gente tem uma combinação dos algarismos menores. Então, veja que o 10 nós podemos representar através da notação posicional
utilizando os algarismos 1 e 0. Temos ainda o hexadecimal, que tem os números de 0 a 9 e, né, os alfanuméricos de A, ou textos de A a F. Então já dá para a gente perceber que números representados na base 2, ou seja, na base binária, são muito extensos. Por quê? Porque só tem 2 algarismos e esses 2 algarismos são utilizados para representar qualquer quantidade. Portanto, para representar uma quantidade ou a mesma quantidade da base decimal ou hexadecimal, nós vamos ter que ter uma combinação muito grande de zeros e uns. E já a representação de valores binários em outras bases mais elevadas, como o octal, hexadecimal ou mesmo decimal, nós vamos utilizar menos algarismos para representar aquela quantidade de informação em binário, tá? E essa representação numérica, a forma mais empregada, como eu falei, é a notação posicional, ou seja, cada algarismo ele tem uma posição no número, consequentemente ele também tem um peso no número. Então, o valor atribuído a cada um desses símbolos depende da posição naquele número. E assim como no nosso sistema decimal, pode acontecer um vai-um de uma posição para outra que tem peso igual à potência de base, quando se extrapola aquele maior valor do algarismo do sistema de numeração. Então, por exemplo, eu trago aqui a representação em decimal, tá? A representação em decimal, os números 735 e 573. E de antemão eu já informo aí, essa representação é em decimal, portanto esse número nós podemos ler como 735. Se não soubéssemos em qual base, ou seja, a qual sistema de numeração pertence esse número, nós teríamos que ler 735 na base X, ou, por exemplo, na base octal, que seria base 8, ou na base hexadecimal, que seria base 16. Tá? Mas voltando ao caso, nós vemos que, através da notação posicional, nós temos aqui o algarismo 5 na posição 0, o algarismo 3 na posição 1 e o algarismo 7 na posição 2. Tá? Portanto, nós podemos representar 735 através da soma de 5 mais 30 mais 700. E podemos representar esse número ainda através de notação polinomial, que vamos ver mais à frente. Outro exemplo aqui, 573. E eu posso ler que é 573 porque eu já disse que esses números estão em decimal, que é a nossa base, a base utilizada por nós seres humanos. E aí nós temos posição 0, posição 1, posição 2. Portanto, nós temos 3 mais 70 mais 500, que dá 573. Então, veja que, justamente nessa notação posicional, nós temos aqui, por exemplo, uma potência de base em que esse algarismo representa um valor muito significativo comparado a algarismos que está na primeira posição, que é a posição 0. E aí nós podemos chamar isso aqui do bit menos significativo e isso aqui do bit mais significativo, ou do algarismo menos significativo ou do algarismo menos significativo, porque nós estamos tratando ainda de bit, né? Bit está relacionado ao sistema de numeração binário. O algarismo menos significativo, o algarismo mais significativo, tá? Na informação. Eu trago aqui por um exemplo de uma tabelinha, né, que está diretamente relacionada a cada um desses valores de 0 a 15. Tá? E cada uma das representações desses valores nos 4 sistemas de numeração. Por exemplo, o decimal 10 equivale a 1010 em binário, que equivale a 11 em octal, que equivale a 9 em hexadecimal. Não posso dizer que isso aqui é 11, porque 11 só existe em decimal. Tá? Aqui é uma base diferente.
Mas a gente pode ver que, por exemplo, de 0 a 15, a conversão para binário, para octal ou hexadecimal, a gente até consegue memorizar através dessa tabela. Mas na medida em que esses números vão aumentando, ou os valores vão aumentando, a gente já não consegue memorizar. E o ideal é que a gente possa realizar a conversão entre essas bases. Como converter, por exemplo, decimal para outra base ou de uma base qualquer para decimal, tá? Essas conversões de base, elas são essenciais para que entender o funcionamento do hardware, tá? Por exemplo, a unidade lógica aritmética, que nós já falamos em encontros síncronos passados, ela processa valores binários, mas o sistema computacional exibe os resultados em decimal ou hexadecimal, tá? Então, por isso é muito importante a gente compreender como se realiza essas conversões, porque o computador realiza, né? O computador realiza através de unidade lógica e aritmética, tá? Então, por exemplo, como converter né, ou como realizar essas conversões entre esses sistemas de numeração, tá? Nós vamos utilizar muito a notação posicional ou notação polinomial. Quando desejarmos converter de qualquer outro sistema para o sistema decimal, tá? Ou seja, quando quisermos converter de binário para decimal, de octal para decimal, de hexadecimal para decimal. E isso é válido realmente para qualquer base numérica, tá? Ou seja, nós vamos utilizar a lei de formação ou notação, ou representação polinomial ou posicional, em que nós temos que um número vai ser igual, tá, à soma, tá, das relações entre o algarismo daquele número pela sua base elevado àquela posição ou a quantidade do algarismo, tá? Então, se a gente voltar aqui ao caso exemplo do decimal, nós podemos dizer que o número 735 pode ser representado através do quê? Nós temos 7 vezes a base, 10, elevado à sua posição, que é a posição 2, mais 3 vezes 10, que é a base do sistema, que é a base decimal, elevada a 1, que é na posição 1, mais 5 vezes 10 elevado a 0. Então, isso aqui dá 100 vezes 7, 700. Mais 3, 10 elevado a 1 dá 10, 3 vezes 10, 30. Mais 5 vezes 10 elevado a 0, isso aqui dá 1. 5 vezes 1, 5. Portanto, 700 mais 30 mais 35, que é o valor dos 735. Tá? Então, para qualquer conversão de um outro sistema de numeração para decimal, nós vamos sempre utilizar a notação posicional ou representação polinomial ou notação polinomial, como assim aqui. Trago aqui um exemplo. Nós temos esse número aqui, que está na base 2, ou seja, está em binário, e nós queremos saber qual é o equivalente dele na base 10, que é decimal. Ou seja, para a conversão de qualquer sistema para decimal, nós vamos utilizar a notação polinomial ou posicional. Então, nós temos o número 1110. Então, se a gente for converter esse número, nós temos que a base é 2, porque o número está em binário. E nós temos os algarismos 0, 1, 1, 1. Respectivamente nas posições 0, 1, 2 e 3. Tá? 0, 1, 2, 2 e 3. Bit menos significativo, bit mais significativo. Então, nós podemos escrever isso aqui como 1 vezes 2 elevado à terceira,
mais 1 vezes 2 elevado à segunda, mais 1 vezes 2 a primeira, mais 0 vezes 2 elevado a zero. Então, aqui nós temos 2 a terceira, que dá 8, vezes 1, 8. 2 a segunda, que dá 4, vezes 1, 4. 2 a primeira, que dá 2, vezes 1, 2. E 0 vezes 2 a 0, 2 a 0 dá 1, vezes 0, 0. Portanto, nós vamos somar 8 mais 4 mais 2 mais 0, que dá 14. Então, esse número aqui, 110, em binário, equivale a 14 em decimal. Tá? Um outro exemplo. O número 238, não é 238, 238 em hexa. Equivale a quanto? Utilizaremos novamente a notação posicional ou notação polinomial. Nós temos os algarismos 8, 3 e 2. 8 na posição 0, 3 na posição 1, 2 na posição 2. E a base é a base 16, que é a base do número em hexadecimal. Portanto, nós podemos reescrever isso aqui dessa forma. 8 vezes 16 elevado a 0, mais 3 vezes 16 elevado a primeira, mais 2 vezes 16 elevado a segunda. 16 elevado a 0 dá 1. 8 vezes 1, 8. 16 a primeira, 16. 3 vezes 16, 48. 16 a segunda, 256. 2 vezes 256, 512. Portanto, 512 mais 48 mais 8 equivale a 568 em decimal. Então, o número 238 em hexa equivale a 568 em decimal. Bom, mas aí se eu quisesse fazer a conversão inversa, ou o processo inverso, que seria de converter de decimal para qualquer outro sistema. Tá? Então, nesse caso, nós vamos realizar divisões. Então, nós vamos realizar sucessivas divisões inteiras, ou seja, do quociente, pela base de interesse, até que o resto seja menor do que a base. E aí, esse valor na base vai ser igual à composição do último quociente, que vai ser o bit mais significativo, ou o algarismo mais significativo, com os restos, onde o primeiro resto é o bit ou algarismo menos significativo. Por exemplo, quanto equivale 125, e eu posso dizer que é 125 porque está na base 10, em binário. Então, qual é o processo? Agora nós temos um número em decimal e queremos converter para outro sistema de numeração, que, nesse caso, é o binário. O que é que nós vamos fazer? Sucessivas divisões inteiras pela base de interesse, tá? Até que, né, o divisor seja menor do que a base. Então, 125 dividido por 2, o maior número inteiro vai ser 62, porque 62 vezes 2 dá 124. 124. 125 menos 124, resta 1. 62 ainda é maior do que 2. Então, continua a divisão. 62 dividido por 2, nós temos um número inteiro, o maior número inteiro, que é 31. 31 vezes 2 dá 62. 62 menos 62, resta 0. 31 ainda é maior que 2. Então, 31 dividido por 2, o maior número inteiro, 15. 15 vezes 2 dá 30. 30 menos 1, aliás, 31 menos 1, resta 1. 15 ainda é maior do que 2. 15 dividido por 2, maior número inteiro, 7. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14, resta 1. 7 ainda é maior que 2. 7 dividido por 2, maior inteiro, 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, resta 1. 3 dividido por 2, porque 3 ainda é maior que 2. Dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. E 1.
1 é menor que 2. Então, essa sucessiva divisão para por aqui. E aí o sentido de leitura é desse bit, ou seja, do último resto, para o primeiro. Portanto, isso aqui é o bit mais significativo da informação, e esse aqui é o bit menos significativo da informação. Então, 125 em decimal equivale a 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 em binário. Então, veja, uma informação que possui 3 algarismos em decimal é que essa mesma informação é representada em binário utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números ou algarismos. Outro exemplo, por exemplo, converter 538 que está na base 10 para a base 16, ou seja, em hexa. Portanto, a base de interesse é a base 16. Então, eu vou realizar sucessivas divisões por essa base, que nesse caso é 16, tá? Até que seja menor do que a base. Então, 538 dividido por 16, o maior inteiro vai dar 33. Tá? 33 vezes 16 dá 528. 538 menos 528 resta 10. 33 ainda é maior do que 16. Então, 33 dividido por 16 dá 2. 2 vezes 16, 32. 33 menos 32 resta 1. E o 2? O 2 é menor do que a base de interesse, que é 16. Portanto, a divisão para por aqui. Onde esse aqui é o algarismo mais significativo e esse aqui é o algarismo menos significativo. Porém, em hexa, nós não temos a representação desse algarismo. Nós temos os números de 0 a 9 e as letras de A a F. Onde esse algarismo aqui, em decimal, equivale à letra A em hexa. Então, nós podemos reescrever isso aqui, e o sentido também é o mesmo, né, do último resto para o primeiro, em 2, 1 e não 10. Agora, A, tá? 2, 1, A. Então, 538 em decimal equivale a 2, 1, A em hexa. Tá? Bom, podemos ter ainda a conversão entre dois sistemas, que é o sistema octal e o sistema hexadecimal, para binário e vice-versa, de binário para cada um deles. Como é que se procede? Nós vamos fazer associação de bits ou agrupamentos de bits. E no caso para octal, 3 bits, e no caso de hexadecimal, 4 bits. Por que 3 ou 4 bits? Porque se nós pararmos para fazer uma analogia, 8 equivale a 2 elevado à terceira. Então, na base 2, potência de 3. E 16 equivale a 2 elevado à quarta. Então, na base 2, potência de 4. Por isso, de 3 em 3 bits, 4 em 4 bits para o caso de hexa. Então, por exemplo, esse número aqui bem grande, que está em binário, equivale a quanto em hexa? Então, se nós pegarmos esse número do bit menos significativo para o bit mais significativo, agruparmos de 4 em 4, porque a conversão agora de interesse é em hexadecimal. Então, nós temos 1, 1, 1, 0, primeiro agrupamento. 0, 1, 0, 1, segundo agrupamento de bits. 0, 0, 1, 1, terceiro agrupamento de bits. E 1, 1, 1, 0, ou 1, 0, 1. Bom, então, lendo da forma correta, da direita para a esquerda, nós vamos ter 1, 0, 1, 1, que equivale a B em hexadecimal. 1, 1, 0, 0, que equivale a C em hexa. 1, 0, 1, 0, que equivale a A. E isso aqui, 0, 1, 1, 1, se nós convertermos para hexa,
tá? Nós vamos ter o número 7. Tá? Portanto, essa informação é BCA7 em hexa. Tá? E como é que a gente ia converter isso aqui? Iríamos fazer aquele processo através de quê? Como seria? Citem aí no chat. Mesma coisa nós teríamos se fosse o processo inverso, né? Ou seja, A equivale a 1010, 7 equivale a 0111, 9 equivale a 1001 e E equivale a 1110. E faríamos o agrupamento de todos os bits para converter para binário. Bom, a mesma coisa se fosse para o caso do octal, né? Só que faria os agrupamentos de 3 em 3 bits. E a conversão octal hexadecimal? Esse é um tipo de conversão que a gente não consegue realizar diretamente, porque a gente não tem justamente a relação de potências entre essas bases 8 e 16. Então, para tanto, nós sabemos que existe uma base em comum, porque a gente consegue converter de hexa para binário e consegue converter de octal para binário, e vice-versa, né? De binário para hexa e de binário para octal. Portanto, nós temos uma base em comum entre eles dois, que podemos utilizar como uma base intermediária. Ou seja, se tivermos interesse de converter de octal para hexa, primeiro nós vamos converter de octal para binário e em seguida de binário para hexa. Como converter de octal para binário? Agrupamentos de 3 em 3 bits. De binário para hexa, agrupamento de 4 em 4 bits. E o processo inverso, hexa para binário e de binário para octal. Como converter de hexa para binário? Mesmo agrupamento de bits, só que agora de 4 em 4 bits. E de binário para octal, mesmo agrupamento de bits, só que agora de 3 em 3 bits. Então, se a gente fosse realizar essa conversão, nós vamos ter que sempre em duas etapas, tá? De octal para binário e de binário para octal. Se fosse de hexa, hexa para binário, de binário para octal. Tá? Por exemplo, como converter 175, não é 175, é 175, que é base 8, para hexa. Então, qual é a solução? Primeiro, converter todos esses números para binário. Tá? 1 em hexa equivale a 001 em binário, 7 em hexa, 111 em binário e 5101 em binário. E aí nós teríamos o número intermediário, na base 2. Em seguida, nós vamos converter isso para hexadecimal. E a hexadecimal nós vamos agrupar de 4 em 4, partindo do bit menos significativo para o bit mais significativo. Então, 1011, primeiro agrupamento. 110, aliás, 1110, segundo agrupamento. Segundo agrupamento. E ainda temos esse 0 aqui, que não modifica a informação. Então, realizando esse agrupamento de 4 em 4 bits, 1101 equivale a D em hexa. 0111 equivale a 7 em hexa. Portanto, esse número 175 em octal equivale a 7D em hexa. Tá? E o processo inverso também da mesma forma, só que agora, convertendo, por exemplo, 21A em hexa para octal, nós vamos ter 2 em hexa equivale a 0010, 10001 e A 1010. Agrupando, nós temos esse número em binário. E agora, converter esse número em binário para octal. Então, diferente do caso anterior, agora nós vamos ter agrupamento de 3 em 3. Então, começando
do bit menos significativo, 0, 1, 0, primeiro agrupamento. 1, 1, 0, segundo agrupamento. 0, 0, 0, terceiro, e 1, 0, 0. Então, se a gente for analisar esse agrupamento de 3 em 3, nós vamos ter que 0, 0, 0, 1 equivale a 1 em octal. 0, 0, 0 a 0. 0, 1, 1, 3. E 0, 1, 0, 2. Então, esse número 2, 1A em hexa equivale a 1, 0, 3, 2 em octal. Tá? Até agora, nós estávamos tratando apenas de números inteiros. Porém, nós podemos ter números fracionários. E a conversão, por exemplo, entre esses números fracionários, obedece também à lei de formação polinomial, só que de forma ampliada. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, quanto equivale 101,110 em binário equivale a quanto em decimal? Então, nós vamos ter que formar agora um número com uma parte inteira e uma parte fracionária. Ou seja, essa parte fracionária ela é menor do que 1. Tá? Então, nós vamos ter a parte inteira. Na parte inteira, nós temos a posição 0, a posição 1, a posição 2. A parte fracionária, a posição menos 1, a posição menos 2, a posição menos 3. Então, nós vamos ter, usando aquela notação posicional polinomial, com relação à parte inteira, 1 vezes 2 elevado à segunda, na posição 2, mais 0, que está na posição 1, vezes 2 elevado à primeira, mais 1 na posição 0, vezes 2 elevado a 0. Tá? Isso é a parte inteira. A parte fracionária, 1 vezes 2, que é a base, elevado a menos 1, mais 1 vezes 2 elevado a menos 2, na posição menos 2, mais 0 vezes 2 elevado a menos 3. Tá? Ou seja, isso aqui vai dar igual a 5, e isso aqui dá exatamente igual a 0,75. Tá? Somando isso aqui, nós vamos ter 5,75 em decimal. Tá? E no caso de decimal para um outro sistema, então nós vamos ter a operação inversa. Nós vamos fazer multiplicações da parte fracionária pela base até que essa parte fracionária seja igual a 0. Então, no caso aqui, 8,375 em decimal equivale a quanto em binário? A parte inteira, nós aprendemos como é que se converte. Tá? A parte inteira a gente aprendeu. Então, esse 8 equivale a 1000. Está garantido. A parte fracionária é o que nós vamos fazer da operação inversa. Sucessivas multiplicações até que a parte fracionária seja igual a 0. Então, 0,375, que é a parte fracionária, vamos multiplicar pela base. A base é 2. Então, 2 vezes isso dá 0,750. Então, nós temos que o algarismo com relação à parte inteira, aqui é 0. E na parte fracionária, 750. Não zerou. Continua a multiplicação. 750 vezes 2 dá 1,5 ou 1,500, utilizando as três casas. Então, a parte inteira é 1. A parte fracionária continua sendo 0,5. Não zerou. Continua a multiplicação. 0,5, ou, no caso, 0,500 vezes 2 vai dar 1. Então, nós temos a próxima parte relacionada à parte inteira, e nós temos a parte fracionária igual a 0. Portanto, o processo chegou ao final. Então, esse número vai ser formado com a parte inteira, que é o 1000, vírgula, a parte fracionária,
que foi feita através das sucessivas multiplicações, tá? 0, 1, 1. 0, 1, 1 em binário, tá? Importante a gente sempre escrever qual é a base. Por quê? Porque no caso dos seres humanos, a gente escreve assim, escreveu esse número aqui, a gente já sabe que é 10, tá? Mas ele poderia representar outra informação se estivesse escrito em base 2, ou mesmo em base 8, ou em base 16, tá? Ok? Deixo aqui um exemplo para mostrar que 5,8 na base 10 vai dar igual a uma dízima, ou seja, o processo de multiplicação sucessiva da parte fracionária, ele vai entrar em loop e vai ficar sendo realizado continuamente, tá? E aí, nesse caso, o que é que o algoritmo tem que dizer? Dizer que quer a informação com tantas casas decimais, porque senão esse número nunca iria parar, iria ficar 5,8, 8, 8, 8, 8, 8, etc. Tá? Porque a parte fracionária nunca vai zerar. E aí aquela etapa das sucessivas multiplicações pela base entraria sempre em um loop, sempre voltando o processo, sempre voltando o processo. E isso se chama de dízima periódica, né? Tá? E aí a gente tem que tratar esse tipo de coisa, né? O sistema computacional, dizendo com quantas casas decimais ou qual a precisão do número, ok? Deixo aqui uma série de exercícios já com respostas, tá? Para que vocês possam fazer. Converter o número em binário para octal, hexadecimal, etc. Tá? De conversões. Trago aqui um exemplo contextualizado, assim. Uma viagem que eu fiz aí. Que diz: uma caixa alienígena com um número gravado na tampa foi entregue a um grupo de cientistas. Foi entregue a um grupo de cientistas, existia um número gravado lá na tampa, impresso lá na tampa. Quando os cientistas abriram, eles contaram 17 objetos. Ou seja, eles contaram 17 objetos. Considerando que o alienígena tem um formato humanoide, quantos dedos ele tem nas duas mãos? Tá? Então, veja. Apesar de ser assim, é uma questão aí que a gente viajou completamente. Mas a gente consegue obter uma relação entre essas informações. Conseguimos obter uma relação entre essas informações. Alguém consegue ter uma ideia de como nós podemos realizar ou compreender o que deveríamos fazer para chegarmos a uma ideia de que se esse alienígena tem um formato humanoide, quantos dedos ele tem nas duas mãos? Então veja o ser humano, né? O ser humano ele tem uma simetria, de direito e esquerdo, mas simétrico. O que é que vocês acham? Primeira coisa que a gente tem que pensar essa informação, esse número 17, ele está em decimal. É uma informação que foi dada pelos cientistas, que eles contaram. Portanto, é um número em decimal. Né? A grande chave da questão é, esse número aí é 25? É 25? Qual é a base? Porque senão a gente não consegue interpretar essa informação. Então, aí é a chave da questão. É tentar descobrir qual base esse número está escrito, que é 25, porque provavelmente não é decimal. Né?
Então, significa dizer que esse 2,5 tem uma relação com esses 17 objetos. Tá? E aí, a gente pode voltar para aquela questão da teoria de como converter de decimal para uma outra base. Só que agora, a gente não quer descobrir qual é o número, a gente quer descobrir qual é a base. Tá? Então, se a gente utilizar aquela notação posicional ou polinomial, a gente consegue escrever um polinômio para descobrir qual é a base. Né? Porque esse número 17 é 17 em decimal. E a grande chave é, ele equivale a 2,5 em alguma base. Qual é essa base? Tá? Na notação polinomial ou posicional, a gente poderia dizer que nós temos o número 17 na base 10, vai ser igual a 2 vezes a base elevado à primeira, mais 5 vezes a base elevado a zero, porque é a posição 0 e a posição 1 desse número. Ok? Então, ficaria 17 igual a b elevado a 1 da b, então fica 2b. b elevado a zero, isso aqui dá 1. Portanto, fica 5 vezes 1, mais 5. E aí, nós vamos ter que 2b vai ser igual a 17 menos 5, passando o 5 para o outro lado. Então, b vai ser igual a, aliás, 2b vai ser igual a 17 menos 5, 12. B vai ser igual a 12 dividido por 2, que vai ser igual a 6. Portanto, a base é 6. E aí, considerando essas informações de que o alienígena tem um formato humanoide, quantos dedos ele tem nas duas mãos? Se nossa base é 10, olha o porquê da nossa base ser 10, né? Ó, uma das justificativas da nossa base ser 10. Olha para suas mãos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Formato humanoide, simetria, 5 algarismos para um lado, 5 para o outro. Portanto, esse alienígena aí, que tem um formato humanoide, tem 6 dedos nas duas mãos. Como é um formato humanoide, eu vi que alguém realmente escreveu aí, tem 3 dedos. É, João, tem 3 dedos em cada mão. Se essa informação não fosse dada, aí a gente não teria como saber quantos dedos tem em cada mão. A gente saberia que teria 6 nas duas mãos. Tá? Mas se não fosse um formato simétrico humanoide, ele poderia ter 5, 1, 4, 2, os 3, 3, né? E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Beleza? Ok? Perfeito. Por hoje, só isso.